começo de conversa, eu não tenho orgulho do que eu sou. Eu sou uma prostituta. E todos da minha cidade e das cidades vizinhas sabem o que eu sou. Sou famosa e minha casa é frequentada por muita gente. Acabei de receber, inclusive, 2 espias israelitas enviados por Josué para ver os detalhes da minha cidade, Jericó. Eles entraram em casa para se esconder e vieram ao lugar certo. Consegui não apenas escondê-los, mas tirá-los da cidade em segurança. Eu sei que eu estou no fim. Todos nós, habitantes de Jericó, seremos exterminados pelos israelitas. Particularmente, eu consigo enxergar o acampamento dos hebreus da janela da minha casa. Em pouco tempo, não sobrará mais nada de nós. Será que há salvação para mim? Será que eu, uma mera prostituta, posso ter uma nova chance? Uma nova oportunidade? Muito bem. Deus é aquele que pode fazer toda a diferença nas nossas vidas, né? Deus pode abrir um caminho onde não existe nenhum caminho. Ele pode trazer uma solução, Ele pode providenciar uma saída para as nossas vidas. E foi pensando nisso que nós começamos nesse mês de novembro trabalhar essa série de mensagens, Caminho Onde Não Há. Nós estamos baseando essa última série do ano na vida de 8 mulheres que em determinado momento da vida se viram num beco sem saída, se viram sem solução para o problema enfrentado. Nós já vimos até aqui a história de Agar e a história de Joquebede semana passada, e hoje nós veremos a história de Raabe, uma prostituta da cidade de Jericó, como você foi aí através deste vídeo introduzido a sua história. Bom, primeiro deixe me localizá-lo na história, tá certo? Deus escolheu e designou Moisés, filho de Joquebede. Joquebede é a personagem da semana passada. Deus escolheu e designou Moisés, filho da Joquebede, para ser o líder do seu povo, responsável por libertar o povo do Egito, que estava escravizado, o povo de Israel estava escravizado no Egito, a fim de rumar para a terra prometida, para Canaã, a terra que Deus tinha prometido a Abraão. Todos nós conhecemos a história do Êxodo. Moisés foi várias vezes até a presença do faraó pedir para que o seu povo fosse liberto. O faraó manteve o seu coração endurecido e Deus enviou pragas. Ao todo foram 10 pragas. E a última, a pior delas, foi a morte dos primogênitos. Enquanto o povo de Deus comia a primeira Páscoa, protegido ali pelo sangue do cordeiro nos umbrais das portas, o anjo de Deus passou pelo Egito e ceifou a vida de todos os primogênitos, inclusive a vida do filho do faraó. Após esse episódio, o faraó permitiu a saída do povo, mas logo quando partiram, Deus endureceu novamente o coração de faraó, que saiu em perseguição ao povo de Deus, que estava parado agora junto ao Mar Vermelho. Deus deu ordem para o povo marchar, Moisés estendeu seu cajado, o mar se abriu e todos puderam passar a pés enxutos. Enquanto posteriormente o faraó e o seu exército entraram também ali para atravessar o mar, e as águas se fecharam e eles foram tragados e vencidos ali pela fúria das ondas. Com apenas 3 dias de liberdade, 3 dias depois que eles estavam livres, tinham saído do Egito, Êxodo capítulo 15 diz que o povo começou a reclamar a Moisés, dizendo: o que beberemos? O que beberemos? Mais alguns dias se passaram. No capítulo 16 diz que no deserto toda a comunidade de Israel reclamou a Moisés e Arão: quem dera, olha a reclamação, quem dera a mão do Senhor nos tivesse matado no Egito, mas vocês nos trouxeram a este deserto para fazer morrer de fome toda essa multidão. No capítulo 17, o povo queixou-se a Moisés, está no verso 2, reclamou a Moisés no verso 3, e no verso 4, o povo de tanto se queixar e reclamar, Moisés clamou, dizendo: que farei com este povo, porque ele está a ponto de me apedrejar. Então essa era a situação pouco tempo depois que eles tinham saído do Egito.
Os hebreus que estavam clamando por libertação, clamando pelo agir de Deus, esses mesmos hebreus agora estavam reclamando, porque a impressão que dá é como se lá atrás, no Egito, o tempo que eles viveram como escravos, eles estavam apenas de férias e curtindo as férias remuneradas no Egito. Tinham se esquecido dos milagres presenciados e tinham se esquecido da miséria vivida no passado. Finalmente, quando Deus chamou o povo para avançar na direção de Canaã, Moisés enviou 12 espias a fim de conhecer a terra, de saber como era a terra e voltarem para trazer um relatório. E quando voltaram, todos os espias, com exceção de 2, Josué e Caleb, os outros 10 espias disseram simplesmente: impossível. É impossível nós entrarmos, porque os gigantes daquela terra são grandes demais para nós. Parecíamos gafanhotos, eles disseram, éramos como insetos, éramos pequeninos, insetos diminutos, e eles vão nos esmagar. Então Deus deu um tempo para este povo pensar naquilo que disseram e na rebelião que fizeram. Colocou a nação em quarentena, numa quarentena de 40 anos. Andavam em círculos, comiam a mesma comida todos os dias ao longo desses 40 anos, as mesmas pedras, as mesmas areias, a mesma paisagem de deserto, vitórias escassas, avanço vagaroso, estavam a salvos, mas não fortalecidos, estavam fora do Egito, mas não livres, estavam a salvo do faraó, mas presos no deserto, resgatados, porém aprisionados numa rotina. E foram 4 décadas de tédio, 4 décadas no mesmo lugar, basicamente, esperando com que aqueles acima de 20 anos todos morressem, para que uma nova geração surgisse e entrasse então na terra da promessa. Mas chegou o dia então que Deus, após a morte de Moisés, chegou a Josué, o sucessor de Moisés, e dissesse para ele: você e todo este povo se preparem para atravessar o Jordão e entrar na terra que eu vou dar agora aos israelitas. Então chegou a hora, uma segunda chance da parte de Deus. E Josué então tinha que se preparar e preparar o seu povo para atravessar o Jordão e entrar na terra. E quando atravessariam o Jordão para entrar na terra, a primeira cidade era a cidade de Jericó. Jericó é uma cidade colossal, situada bem ali ao norte do Mar Morto, ocupada pelos cananeus. O povo de Jericó não tinha a menor consideração pela vida. Quando você lê a história, eles eram capazes de sepultar bebês recém-nascidos, vivos. Eles não tinham respeito pela vida, não tinham respeito pelo humano. Jericó fazia parte desse reino dos amorreus, uma cultura grotescamente violenta, totalmente depravada, completamente pagã. E ainda no tempo de Moisés, Deus já tinha dito que Jericó seria varrida da face da terra, era uma cidade que tinha que ser totalmente exterminada. E por que Jericó foi a primeira cidade? Primeiro, porque quando eles atravessaram o Jordão, a primeira cidade era Jericó. Segundo, porque Jericó fazia parte de uma bifurcação. Quando você pega o mapa de Israel, nós temos o Mar da Galileia e temos o Mar Morto, e temos no meio o Rio Jordão. E ao cruzar o Rio Jordão, você se depara com Jericó. E ao sul de Jericó nós temos Jerusalém e temos Hebrom. E ao norte de Jericó nós temos Betel, temos Siquém, ou seja, cidades importantes. Jericó era uma cidade no meio, bem no meio do território, uma cidade fortificada e importante. Ou seja, se eles conquistassem aquela primeira cidade e ali armassem o seu acampamento, habitassem ali, era muito fácil deles irem para o sul e conquistar, e irem também para o norte e conquistar. Ou seja, eles conquistariam o centro da nação, o centro da terra. E para reconhecer essa cidade, Josué então mandou 2 espias, 2 homens para reconhecer ali a região, para ver como é que estava a estrutura de Jericó. Afinal de contas, ele já tinha estado nesse lugar há mais de 40 anos. E foi em meio a essa espionagem que esses 2 homens conheceram a Raabe. Se você trouxe a sua Bíblia, abra a sua Bíblia em Josué, capítulo de número 2.
Josué está logo no início da Bíblia. Você tem Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. E aí você já tem Josué, tá certo? É o primeiro livro logo depois daquilo que a gente chama de Pentateuco, ou dos livros escritos por Moisés. Josué, 6º livro da Bíblia, capítulo de número 2. Eu quero ler este capítulo aí com você, para que você entenda a história. Basicamente, na leitura, você já vai entender a história. Josué, capítulo 2, no verso 1, nos diz assim. O texto aí é sempre para aqueles que não têm Bíblia, tá certo? Está bem claro isso? Você tem Bíblia na sua casa? Espero que você use a Bíblia na sua casa. Se não usa na igreja, usa em casa. Celular também tem aplicativo, tá certo? Isso daí, quando é o projeto, é para visitante. O cara que veio pela primeira vez na igreja e fala, meu Deus, e agora? Eu não tenho Bíblia, não tenho aplicativo. Aí ele usa isso. O crente, tá certo? Vamos lá, Josué capítulo 2, verso 1. Então Josué, filho de Num, enviou secretamente de Sitim 2 espiões e lhes disse, vão examinar a terra, especialmente Jericó. Eles foram e entraram na casa de uma prostituta chamada Raabe, e ali passaram a noite. Todavia o rei de Jericó foi avisado, alguns israelitas vieram aqui essa noite para espionar a terra. Diante disso, o rei de Jericó enviou esta mensagem a Raabe, mande embora os homens que entraram em sua casa, pois vieram espionar a terra toda. Mas a mulher que tinha escondido os 2 homens respondeu, é verdade que os homens vieram a mim, mas eu não sabia de onde tinham vindo. Ao anoitecer, na hora de fechar a porta da cidade, eles partiram. Não sei por onde foram. Corram atrás deles, talvez os alcancem. Ela, porém, os tinha levado para o terraço, os tinha escondido sob os talos de linho que havia arrumado lá. Os perseguidores partiram atrás deles pelo caminho que vai para o lugar de passagem do Jordão. E logo que saíram, a porta foi trancada. Antes dos espiões se deitarem, Raabe subiu ao terraço e lhes disse, sei que o Senhor lhes deu essa terra. Vocês nos causaram um medo terrível e todos os habitantes dessa terra estão apavorados por causa de vocês, pois temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho perante vocês quando saíram do Egito e o que vocês fizeram a leste do Jordão com Seom e Og, os 2 reis amorreus que vocês aniquilaram. Quando soubemos disso, o povo desanimou-se completamente e por causa de vocês todos perderam a coragem, pois o Senhor, o seu Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Jurem-me pelo Senhor, que assim como eu fui bondosa com vocês, vocês também serão bondosos com a minha família. Deem-me um sinal seguro de que pouparão a vida de meu pai e de minha mãe, de meus irmãos e de minhas irmãs, e de tudo o que lhes pertence. Livrem-nos da morte. A nossa vida pela de vocês os homens lhe garantiram. Se você não contar o que estamos fazendo, nós a trataremos com bondade e fidelidade, quando o Senhor nos der a terra. Então Raabe os ajudou a descer pela janela com uma corda, pois a casa em que morava fazia parte do muro da cidade, e lhes disse, vão para aquela montanha para que os perseguidores não os encontrem. Escondam-se lá por 3 dias até que eles voltem. Depois poderão seguir o seu caminho. Os homens lhe disseram, estaremos livres do juramento que você nos levou a fazer, se quando entrarmos na terra, você não tiver amarrado este cordão vermelho na janela, pelo qual nos ajudou a descer, e se não tiver trazido para a sua casa o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos e toda a sua família. Qualquer pessoa que sair da casa será responsável por sua própria morte. Nós seremos inocentes, mas seremos responsáveis pela morte de quem estiver na casa com você. Caso alguém toque nessa pessoa, e se você contar o que estamos fazendo, estaremos livres do juramento que você nos levou a fazer. Seja como vocês disseram, respondeu Raabe. Assim, ela os despediu e eles partiram. Depois, ela amarrou o cordão vermelho na janela. Quando partiram, foram para a montanha e ali ficaram
dias até que os seus perseguidores regressassem. Estes o procuraram ao longo do caminho, de todo o caminho, e não os acharam. Por fim, os 2 homens voltaram, desceram a montanha, atravessaram um rio e chegaram a Josué, filho de Num, e lhe contaram tudo o que lhes havia acontecido. E disseram a Josué: sem dúvida, o Senhor entregou a terra toda em nossas mãos, todos estão apavorados por nossa causa. Muito bem. Raabe é apresentada a nós como uma prostituta. E é interessante porque Raabe é citada 8 vezes na Bíblia, e das 8 vezes que ela é citada, 5 vezes ela é chamada de prostituta. Ela poderia ter sido apresentada de outra maneira. Ela poderia ter sido apresentada sem mencionar o seu negócio. Eles foram e entraram na casa de uma moradora daquela cidade chamada Raabe. Ou eles foram e entraram na casa de uma cananita chamada Raabe. Ou eles foram e entraram na casa de uma mulher chamada Raabe. Mas é interessante que o escritor faz questão de mostrar quem era essa mulher, ou qual era o tipo de negócio em que essa mulher estava envolvida. Eles foram e entraram na casa de uma prostituta chamada Raabe. Raabe era uma mulher imoral. Raabe se encontrava, vamos dizer assim, na parte inferior da pirâmide moral. Dentro de uma cultura tão corrompida, ela estava na parte de baixo, na base, na parte inferior. O seu ganho, o seu lucro, a sua fonte de renda era através do apetite sexual de homens que a procuravam, de homens que queriam satisfazer a sua vontade, satisfazer os seus desejos. Ela vendia o seu corpo a homens perversos daquela cidade e, infelizmente, o seu negócio era prostituição. Se aquela cidade era abominável aos olhos de Deus, e se Deus tinha determinado que aquela cidade fosse aniquilada, fosse exterminada, Raabe também fazia parte deste projeto de Deus de exterminar aquele tipo de gente, inclusive essa mulher. Ela estava, lógico, escravizada aos mais tipos, não só de pecados, mas também de desejos e de satisfação de desejos, de destruição, inclusive de famílias e de lares e de pessoas. E Deus então estava olhando para tudo aquilo. Mas a pergunta que se faz é: por que Raabe? Ou por que esses homens entraram exatamente na casa de Raabe? Por que a sua casa? Jericó é uma cidade grande, e os visitantes entravam e saíam daquela cidade o tempo todo. E pelo que nos parece, os espias não tiveram nenhum tipo de trabalho em entrar naquela cidade antes dos portões serem fechados à noite. E eles precisavam passar a noite em algum lugar, em alguma pousada, em alguma hospedaria, em algum tipo de hotel, e de preferência que fosse próximo aos muros da cidade. E de repente, a casa de Raabe se tornou um lugar propício. Raabe era próspera, o seu negócio era próspero, e ela tinha uma casa num lugar privilegiado da cidade, que era exatamente em cima da muralha. A sua casa ficava em cima dos muros daquela cidade. E ali então eles teriam uma visão privilegiada, perfeita para os seus propósitos, porque eles teriam uma visão privilegiada do muro da cidade e ao mesmo tempo da cidade como um todo. O muro da cidade era uma defesa principal que possibilitava a entrada de intrusos, mas ao mesmo tempo era um lugar estratégico. Caso eles precisassem fugir, seria um lugar estratégico para descer e fugir a tempo. Talvez, ao se aproximarem da cidade, eles avistaram ao longe algum tipo de janela ou algum tipo de lugar e procuraram saber que lugar era aquele, que casa era aquela, que proporcionaria uma visão da cidade e ao mesmo tempo uma fuga fácil em alguma necessidade, diante de alguma situação. E se depararam exatamente com a casa de Raabe. Outra coisa interessante de se notar é que tanto Raabe quanto os seus negócios eram conhecidos. O prefeito, o rei de Jericó, manda falar para Raabe, manda uma mensagem para a própria Raabe. Ele sabia quem era ela. Ele conhecia o seu negócio, sabia exatamente da função daquela mulher na cidade. E ali, então, não apenas ela era conhecida, como também o seu negócio, a prostituição, o que a sua casa estava envolvida, era algo sigiloso. Ou seja, Raabe iria abrir as portas da sua casa
E não iria fazer muitas perguntas para aqueles homens. Eles iriam entrar facilmente na sua casa, eles poderiam ficar ali na sua casa, pagando um bom preço, pernoitar na sua casa. Eles poderiam, ela também não falaria nada, porque é o sigilo. Quantos homens ela atendeu ali na sua casa, quantas pessoas ela recebeu, e o sigilo era algo primordial. Então ela não iria perguntar nada, ela não iria falar nada, ela os receberia bem, ela os convidaria a entrar rapidamente, principalmente à luz do dia, ela convidaria a entrar rapidamente, sem fazer nenhum tipo de questionamento, assim como ela fazia com os clientes que ela recebia. Então, os espias talvez a procuraram nessa direção, não queriam se aproveitar dela, nem tinham propósitos imorais. E quem sabe foi exatamente isso que chamou a atenção daquela mulher, porque eles não estavam ali para abusar de Raabe, eles não estavam ali para se aproveitar de Raabe, eles estavam ali a trabalho, eles não estavam ali para se divertir, eles estavam a trabalho, eles estavam a serviço. E talvez diante de tantos homens que entraram naquele lugar para abusar dela, aqueles homens a trataram de uma forma diferente, de uma forma educada, de uma forma cordial, de uma forma simpática. Talvez aqueles homens destacaram, e isso ganhou a sua confiança, ganhou a sua credibilidade. Mas nos parece que de algum modo a presença dos espias foi descoberta rapidamente. No momento em que entraram na casa de Raabe, essa notícia se esparramou e chegou até o rei. Todos em Jericó sabiam do acampamento de Israel do outro lado do Jordão. Todos em Jericó sabiam da saída do povo de Deus do Egito, da travessia do Mar Vermelho. Todos em Jericó sabiam dos reis que tinham sido derrotados do outro lado do Jordão. Todos estavam atentos e sabiam que Jericó seria a primeira cidade em que os israelitas enfrentariam. Todos estavam cientes disso. E talvez por isso as pessoas da cidade, diante de qualquer movimentação suspeita, ou de qualquer pessoa diferenciada, ou qualquer tipo de roupa diferente, eles estavam então atentos para correr e dizer até o prefeito, dizer até o rei o que estava acontecendo, trazer a notícia para que o rei tomasse então providências. E foi exatamente o que aconteceu. Diante da situação ali, diante daqueles homens que entraram naquele lugar e entraram na casa de Raabe, rapidamente a notícia chegou até o rei de Jericó, e ele então mandou guardas até a casa de Raabe para dizer para ela: nós estamos sabendo que esses homens estão aí, e eu quero que você entregue esses homens, porque eles são espias israelitas e vieram para conhecer a terra para nos destruir. Portanto, todos estavam alertas, e todos estavam informados daqueles espias chegando ali. E é exatamente nesse momento que Raabe nos surpreende, me surpreende. E o que Raabe me surpreende? Eu quero destacar 4 coisas para você bem rapidamente. Primeiro, Raabe me surpreende pela sua atitude de coragem. Ela ganhava o seu sustento vendendo o seu corpo, com propósitos escusos, mas era esse o seu ganho. E ela poderia ter ganhado ali uma bela recompensa se tivesse entregado os espias. Quando bateram a porta da sua casa, Raabe poderia ter ouvido os guardas ali e falar assim: o que eu ganho com isso? Se eu entregar esses homens, ou se eu falar onde esses homens estão, o que é que eu vou ganhar com isso? Qual vai ser a minha recompensa? Qual vai ser o meu ganho? Qual o dinheiro que eu vou levar com tudo isso daí? Para quem vendia o seu corpo, vender essa informação ou entregar os espias seria algo fácil. Mas ela despistou os oficiais e salvou a vida daqueles 2 espias, mesmo que isso trouxesse riscos, e riscos bastante para a sua vida. Obviamente, os representantes do rei sabiam que os espias estavam ali na sua casa, ou tinham estado na sua casa, e quando não puderam encontrar nenhuma prova de que os homens tinham realmente deixado a cidade, eles provavelmente voltariam ali para interrogar Raabe. Ou seja, quando Raabe disse: eles não estão aqui, mas saiam, e a história mesmo nos mostra, aqueles homens saíram da casa de Raabe, os portões foram fechados, e eles então foram atrás dos espias. Era óbvio, eles foram até o Jordão, não encontraram os homens, o que aconteceria? Eles voltariam novamente para agora pressionar Raabe para dizer a verdade. Ou seja, ela estava correndo riscos, mas ela foi corajosa.
Uma mulher que teve a coragem de arriscar a própria vida para proteger esses estranhos e livrá-los da morte. Uma segunda atitude de Raabe que me surpreende, que eu acho interessante, é a sua bondade. Particularmente, eu gosto da forma como ela enquadra os dois espias, como ela coloca os dois espias contra a parede no verso de número 12. Ela diz o seguinte para eles: jurem-me pelo Senhor, que assim como eu fui bondosa com vocês, vocês também serão bondosos com toda a minha família. Ela coloca os caras contra a parede, dizendo: eu fui bondosa com vocês, e eu espero que essa bondade seja retribuída. Eu fui bondosa com vocês, e eu espero que essa bondade retorne para mim. Assim como eu agi com bondade, eu espero essa bondade de volta. Aquela mulher se arriscou para salvar a vida deles, e com aquela atitude ela demonstrou toda a sua bondade, a bondade que estava no seu coração. Ela tinha sido muito boa em protegê-los, em salvar a vida deles, e ela esperava essa retribuição. Bondade gera bondade. Quando alguém é bondoso para com você, a atitude que você tem normalmente com relação a essa pessoa também é de bondade. A bondade nos constrange, assim como o amor. Tá certo? Você pode estar com o coração cheio de ódio e rancor, mas diante do amor da outra pessoa, isso te constrange. E por mais que exista ódio no seu coração, isso vai ser amenizado diante do amor daquela pessoa para com você. Amor normalmente gera amor. E bondade, bondade. E essa mulher agiu com bondade, na expectativa de que viesse bondade do outro lado também para com ela. E é por isso que ela exige. E aqueles homens não tiveram outra forma a não ser dizer: nós juramos, nós prometemos, nós nos comprometemos em ser bondosos para com você e com a sua família, assim como você foi bondosa para conosco. Uma terceira atitude de Raabe que me surpreende é a sua agilidade. O pensamento rápido de Raabe salvou os espias. Assim como a notícia rapidamente chegou ao rei, e o rei rapidamente mandou guardas oficiais até a casa da prostituta, Raabe também foi rápida. Ou você acha que os guardas chegaram ali, bateram a porta e falaram: olha, ficamos sabendo, fomos informados que tem 2 espias aí de Israel. E Raabe disse: não, eles estiveram aqui, mas já foram embora. E os guardas: já foram embora? Então tá, obrigado por essa informação, tchau, passe bem, e foram embora. Não. Aqueles guardas entraram na casa dela. O texto não diz, mas é praxe. É normal. Então deixe-nos entrar, nós precisamos revistar a sua casa para ver se eles não estão aí mesmo. Com toda certeza fizeram isso. Com toda certeza. Eram oficiais do rei. E com toda certeza eles entraram para vasculhar. E onde estavam os espias? Ou seja, ela sabia, assim como ela recebeu aqueles homens e percebeu que eram, e talvez o que estavam tramando, rapidamente ela falou e pensou: essa notícia já chegou ao rei. Vocês terão que ser escondidos e depois nós conversamos. Mas eu vou esconder vocês e depois nós vamos conversar. Quando eu perceber que não há mais ameaça, não há mais perigo, nós conversamos. Mas, por enquanto, eu tenho que esconder vocês. E ela rapidamente escondeu aqueles 2 espias. Quando os oficiais bateram a sua porta, aqueles homens já estavam escondidos. E escondidos em lugar que já tinha sido utilizado anteriormente. Ela era uma prostituta. Quantas mulheres enciumadas bateram a porta, as esposas enciumadas bateram a porta da sua casa à procura de seus maridos? Quantos maridos foram escondidos por aquela mulher? Ou seja, aquela mulher tinha prática, ela sabia muito bem onde esconder homens que precisavam ser escondidos diante de uma ameaça. E assim como ela escondeu muitos maridos, ela escondeu aqueles espias. Quando os guardas entraram para revistar a sua casa, eles não encontraram absolutamente nada, porque aqueles homens estavam muito bem escondidos no terraço.
E não só aqueles homens tinham sido muito bem escondidos, como eles escaparam muito bem depois também, por uma corda, exatamente do tamanho que precisava, que saía da janela da sua casa e ia até o chão, porque muitos homens, muitos maridos também, com toda certeza, escaparam por aquela mesma janela. Aquela mulher tinha experiência, aquela mulher tinha conhecimento daquilo que estava fazendo, ela sabia que guarda nenhum iria encontrar aqueles espias ali, e ela sabia que no momento certo, eles poderiam descer pela corda e chegariam são e salvos embaixo, sem nenhum problema. Mas o que me chama a atenção é a agilidade dessa mulher. Ela é rápida, ela é precisa, ela é prática, ela faz as coisas acontecer, sábia, esperta, rápida. Essa mulher essa é uma outra atitude de Raabe que me chama a atenção. E por fim, uma atitude de Raabe que me surpreende é a sua fé. Quando lemos a narrativa, não temos nos lábios de Raabe apenas fatos históricos, mas nós temos convicção, nós temos fé. Ela não sabia apenas a travessia do Mar Vermelho, ela não sabia apenas dos reis Seom e Og que tinham sido derrotados do outro lado, ela tinha plena certeza de que o Senhor, e inclusive ela sabe o nome de Deus. Ela chama o Deus, quando você pega o original, toda vez que aparece aí na sua Bíblia a palavra Senhor, é a palavra Iavé no original. Ela sabia exatamente o nome de Deus. Quando ela fala para os espias, jurem-me pelo nome de Iavé, ela sabe muito bem quem é o Deus daqueles espias, e ela sabe o nome deste Deus. Ela não trata o Deus de vocês pelo Deus de vocês, assim como o Deus de vocês, não. Ela sabia muito bem que era o Senhor que estava no controle de toda aquela situação. E aquela mulher então exala fé, ela transmite fé, ela mostra toda a sua fé. Ela tinha plena consciência de que o Deus daqueles homens era o Deus em cima nos céus e era Deus também embaixo na terra. Ela sabia que eles tinham vencido o faraó e os reis do outro lado, não simplesmente por uma estratégia militar, mas elas sabiam que o próprio Deus é que tinha dado a vitória a eles. Ela temia mais o Deus dos hebreus, daqueles espias, do que o próprio rei. Ela temia mais o Deus dos hebreus do que o castigo que poderia vir sobre a sua própria vida. Ela temia mais o Deus daqueles espias do que qualquer outra coisa. Ela sabia do Deus daqueles homens, ela tinha plena consciência, ela entendeu que era Deus que estava por trás de todas as coisas. E ela estava atenta aos relatos de 40 anos de peregrinação no deserto, e ela estava convencida de que Deus, o Deus daqueles homens, era o único Deus verdadeiro. Em poucas palavras, aquela mulher pôde expressar toda a sua fé, a fé que tinha no Deus daqueles dois homens. E o impressionante é que talvez eu possa olhar para Raabe e falar assim, mas ela não teve contato com Deus. Ela não fazia parte do povo de Deus, ela não foi instruída na palavra de Deus, ela não conhecia a lei, ela não conhecia os mandamentos, ela não conhecia, ela não fez parte, ela não fez, ela apenas ouviu. Não é à toa que o apóstolo Paulo diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Ela ouviu, ela tinha ouvido histórias, ela tinha ouvido relatos, sua casa era muito frequentada, ela conhecia o que estava acontecendo ao redor de Jericó, ela sabia muito bem o que o Deus daqueles homens era capaz de fazer, e ela temeu o Deus daqueles homens. Por mais que a sua fé fosse pequena, ou imatura, ou pouco desenvolvida, a sua fé levou à ação, imediatamente à ação. Ela acolheu os espias, ela escondeu os espias, e ela estava dizendo para aqueles homens o seguinte: a causa de vocês é a minha causa, a batalha de vocês é a minha batalha, a luta de vocês é a minha luta, e a vitória de vocês será a minha vitória. Aquela mulher estava acolhendo aqueles homens, abrigando aqueles homens com fé, na perspectiva de que ela também pudesse sair daquele lugar e fazer parte daquele outro povo. Era a fé que estava no coração daquela mulher. Ela rejeitou uma recompensa fácil, ela arriscou a sua própria vida, apostando todas as fichas que tinha em Deus, porque ela tinha fé. Você tem dúvidas da fé dessa mulher? O escritor de Hebreus não tinha dúvida da fé dessa mulher. Quando ele escreve a lista que a gente chama de galeria dos heróis da fé, Hebreus 11,
O escritor de Hebreus diz que pela fé caíram os muros de Jericó, depois de serem rodeados durante 7 dias. Mas pela fé, a prostituta Raabe, por ter acolhido os espiões, não foi morta com os que haviam sido desobedientes. Ela foi salva pela fé. Aquela mulher tinha fé. Você tem dúvidas com relação à fé dessa mulher? O escritor Tiago não tinha dúvida quando ele escreveu a sua carta. Ele diz aí, de que adianta, meus irmãos, falando a respeito de fé e obras, ele pergunta, de que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Ah, mas eu creio. Você crê? Mostre como você crê. É isso que Tiago está trabalhando aqui. E a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Mostre-me a sua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil? Aí qual é o primeiro exemplo que ele utiliza para falar sobre isso? De Abraão. Não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras, quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Você pode ver que tanto a fé como as obras estavam atuando juntas. Vejam que uma pessoa é justificada por obras e não apenas pela fé. Ou seja, Abraão, você crê em mim, eu creio, Senhor. Então tá, traga o seu filho e apresente ele a mim como oferta nesse altar. E Abraão foi. Qual o segundo exemplo que ele utiliza para mostrar obras juntamente com fé? O exemplo de Raabe. Caso semelhante ao de Raabe, a prostituta. Não foi ela justificada pelas obras quando acolheu os espias e os fez sair por outro caminho? Assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. Tanto Hebreus, o escritor de Hebreus, quanto Tiago, olham para essa mulher e dizem, essa era uma mulher de fé. Ao acolher os espias, essa mulher tinha fé. Ao despistar os oficiais e mandar os espias por um outro caminho, essa mulher demonstrou toda a sua fé. E ela não apenas cria de palavra, ela agiu de acordo com a sua fé. Crer não basta. A fé precisa ser acompanhada de obras. É o que o escritor de Tiago nos traz. Muito bem. Raabe estava na mesma situação das demais pessoas daquela cidade. Ela, sua família, seus pais, seus irmãos e irmãs, assim como todo o resto da cidade, seriam mortos, exterminados. Quando os israelitas chegassem ali, eles atravessaram o Jordão dias depois, e eles deram volta na cidade, primeiro dia, em silêncio. Volta no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto, no sexto. Quando chegou o 7º dia, eles não deram uma, mas deram 7 voltas ao redor da cidade, em silêncio. Mas quando eles tocaram a trombeta, o povo gritou, e diz o texto que as muralhas da cidade ruíram. Menos um lugar. Várias partes da muralha vieram abaixo, mas um lugar não. Porque ali havia uma janela. E naquela janela estava pendurado um cordão vermelho, uma corda vermelha. Aquela era a casa da Raabe. E ali estava ela e toda a sua família, e Deus sabia disso. Quando os israelitas entraram naquela cidade, não sobrou ninguém. Todos, era a ordem, deveriam ser mortos. Homens, mulheres, velhos, crianças, bebês, todos. Todos foram mortos. Não sobrou um, a não ser Raabe, seus pais, irmãos e irmãs, que estavam dentro da sua casa. Todos foram mortos. E não apenas mortos, mas eles tocaram fogo na cidade. E Josué proibiu a reconstrução dessa cidade e disse que maldito seria a pessoa que tentasse reconstruir Jericó.
E quando você lê a história lá na frente, a pessoa que tentou reconstruir essa cidade teve um final horrível. Essa era a ordem. Mas o que aconteceu com aquela mulher? Aquela mulher creu. Ela não tinha saída. Assim como os demais habitantes de Jericó, o seu fim estava próximo, e ela sabia disso. Ela seria morta, ela seria exterminada como os demais, acabaria. Mas aquela mulher creu. E porque creu, ela agiu. Ela correu riscos, ela foi corajosa em esconder aqueles homens, ela demonstrou toda a sua bondade e agilidade ao escondê-los, ao poupar aqueles homens, o seu nome entrou para a história. Seu nome não aparece apenas aqui em Josué, ou em Tiago, ou em Hebreus, como lemos. Aquela mulher aparece na genealogia de Jesus, porque essa mulher saiu dessa cidade resgatada, passou a habitar entre o povo de Deus e se casou com um homem chamado Salmão. E do casamento de Salmão com Raabe nasceu um homem chamado Boaz. Boaz que se casou com Rute. Ou seja, Raabe foi mãe de Boaz. Raabe, além de mãe de Boaz, sogra de Rute, que vamos trabalhar também a história, aquela mulher foi avó de Obed, foi bisavó de Jessé e foi a trisavó do rei Davi. Quando você fala ou ouve falar do rei Davi, a sua trisavó nada mais era que a própria Raabe. E ela tem o seu nome registrado na genealogia de Jesus. Quando você abre em Mateus, capítulo 1, primeiro capítulo do Novo Testamento, para chegar até Jesus, ali está o nome de Raabe. Não apenas o nome de Salmão, mas que foi casado com Raabe, que gerou Boaz, que foi casado com a Rute, a Moabita, que gerou Obed, que gerou Jessé, que gerou Davi, e aí vem toda a genealogia dos reis até chegar a Jesus. Tudo isso porque aquela mulher creu, foi corajosa, bondosa, porque aquela mulher foi rápida e esperta. Ela teve a sua vida completamente mudada. Deus abriu um novo caminho para ela. Deus fez com que a sua vida fosse restaurada, transformada, porque ela creu, e porque ela agiu, e porque ela fez. Por que eu quero ou preciso trabalhar essa história com vocês? Por que será que Deus nessa noite não está chamando a mim e a você para crermos também? Diante da situação em que você está, talvez não seja tão complicada quanto a da Raabe, porque ela seria morta. Talvez a sua não seria isso. Será que a sua, você está com a sua cabeça assim, tem alguém te ameaçando de morte, eu não estou sabendo? Será que você está correndo tanto risco assim quanto Raabe? Ou a sua situação é melhorzinha que a dela? Mas por mais que a sua situação seja grave, seja complicada, seja complexa, seja difícil, será que Deus está trazendo a mim e a você nessa noite, neste lugar? Ou você que está em casa, será que Deus está nos chamando para dizer o seguinte: creia. Assim como Raabe creu, creia. Creia. É interessante como aquela mulher que não teve contato nenhum com Deus, e nem contato nenhum com a sua palavra, ou com as suas leis, aquela mulher creu. E quantos de nós estamos dentro da igreja semanalmente, e temos contato com Deus, temos a palavra de Deus, e estamos duvidando do que Deus é capaz de fazer? Aquela mulher não teve dúvidas, ela sabia quem era Deus. Deus acima nos céus, mas Deus também embaixo na terra. Esse é Deus. Jurem-me por este Deus, que assim como eu fui bondosa, vocês também serão bondosos. Será que Deus não está trazendo você aqui nessa noite para dizer assim: seja mais bondoso? As coisas não estão acontecendo na sua vida porque você está a ferro e fogo, e bondade gera bondade. Seja bondoso com aquela pessoa, para que aquela pessoa também seja bondosa para com você. Haja com bondade, para que você também receba bondade.
Será que não é isso que Deus está falando para você? Ou será que Deus não está querendo falar com você? Tenha coragem. Você sabe, tenha coragem, corra riscos. Né? Quantos de nós estamos, né, tranquilos na nossa vida, na nossa zona de conforto, e Deus talvez esteja dizendo para você: é hora de correr riscos, é hora de avançar, é hora de correr riscos, corra riscos, faça o que tem que ser feito. Né? Talvez aquela mulher falou: e agora, recebo ou não recebo, manda embora, entrego ou não entrego, mas aquela mulher teve coragem de esconder e teve a coragem de despistar os oficiais do rei. Eu vou despistar vocês, não tem como, porque eu vou ter coragem de agir. Eu tenho coragem de agir e de fazer. Ou será que Deus está dizendo para você nessa noite: seja mais rápido, seja mais célere? Quantos de nós estamos postergando coisas, protelando coisas, e sabemos que as coisas precisam ser feitas, a gente precisa fazer, e a gente tem: não, um dia quem sabe eu faço, um dia eu converso, um dia quem sabe eu dou um jeito nisso, um dia quem sabe eu vendo isso, um dia quem sabe eu negocio, um dia quem sabe, um dia a gente vai protelando, e Deus está dizendo talvez para você nessa noite: não deixe para um dia, seja mais rápido. Imagina se Raabe deixasse para um dia quem sabe eu escondo esses caras. Né? Vamos conversar primeiro, deixa eu ouvir primeiro a história, para ver se compensa. Um dia, quem sabe, eu escondo esses caras, se der tempo, não. Se ela não tivesse sido rápida, célere, esperta, aquela mulher, os caras teriam entrado e pego ali os espias, prendido os espias, e ela também teria sido morta. A sua história não seria contada por nós. Sua história foi contada por nós, porque ela creu, porque ela foi bondosa, porque ela foi rápida, esperta, porque ela foi corajosa. Que essa palavra seja trabalhada no meu e no seu coração, e que você creia que Deus pode abrir um caminho. Como é que você está enxergando aí para frente? Deus pode abrir um caminho, mas para isso, tenha coragem. Deus pode abrir um caminho, mas para isso, seja ágil, célere. Deus pode abrir um caminho, mas creia. Seja bondoso. Ele pode mudar a sua vida, a sua história, assim como mudou a história de Raabe. Deus pode fazer isso. Vamos ficar em pé? Deus sim abrirá um caminho onde não há, por mais que não o possa ver. Um caminho vai fazer, Deus me guiará, sua mão me guardará, com força e amor a cada dia. Sim, Deus abrirá caminho onde não há. Deus se abrirá um caminho onde não há, por mais que não o possa ver, um caminho vai fazer. Deus me guiará, sua mão me guardará, com força e amor a cada dia. Sim, Deus abrirá caminho onde não há. Em meio a perigos me conduzirá, rios no deserto eu verei. Pode passar, sua palavra permanecerá. Algo novo hoje Ele fará. Deus se abrirá um caminho onde não há, por mais que não o possa ver, o caminho vai fazer. Deus me guiará,
força e amor a cada dia, sim, Deus abrirá caminho onde não há. Em meio a perigos, em meio a perigos me conduzirá. Rios no deserto eu verei. Tudo pode passar, sua palavra permanecerá. Algo novo hoje Ele fará. Deus sim abrirá o caminho onde não há. Por mais que não o possa ver, um caminho vai fazer. Deus me guiará, sua mão me guardará. Com força e amor a cada dia, sim, Deus abrirá caminho onde não há. Com força e amor a cada dia, sim, Deus abrirá caminho onde não há. Deus, que linda a história dessa mulher. Que linda. Por mais que muitos, ao registrar a sua história, ainda fizeram questão de falar do seu passado, todos que escreveram a sua história sabiam que ela não terminou a vida daquela maneira. Ela era aquilo que nós chamaríamos hoje de ex-prostituta. Uma mulher que ganhou muito dinheiro, teve muita fama, com um trabalho escuso, mas uma mulher que ouviu falar do Senhor, ouviu de relatos, ouviu de histórias, e uma mulher que diante dessas histórias preferiu acreditar no Deus daqueles espias. E porque ela creu, porque ela foi bondosa, porque ela agiu rapidamente, porque ela foi corajosa, ela teve a sua história mudada. Ela pôde olhar para trás e ver todos os habitantes de Jericó mortos, todos os seus clientes aniquilados, toda a sua vizinhança exterminada, mas ela e a sua casa saíram são e salvos daquele lugar, porque ela creu e agiu conforme a sua fé. Nessa noite, ao estarmos aqui, Deus, neste lugar, e ao ouvirmos essa história, que a história dessa mulher, milênios depois, que a história dessa mulher realmente fale ao nosso coração, e que a gente também possa crer no Senhor, apesar das circunstâncias serem complicadas, apesar de estarmos vivendo momentos difíceis na nossa vida, de forma particular, mas podemos crer que o Senhor é aquele que pode abrir um novo caminho. O Senhor é aquele que pode fazer uma pessoa que está correndo riscos de vida ter uma vida prolongada. O Senhor é aquele que pode fazer uma prostituta ser salva e ser mãe de filhos e entrar na genealogia do Salvador do mundo. O Senhor é aquele que pode fazer infinitamente mais. Então, ó Deus, que a gente possa crer no Senhor, crer no Teu poder, crer no Teu agir, crer no Teu milagre, crer naquilo que o Senhor pode fazer na história. Que a gente possa também ser rápido, esperto, ágil, que a gente possa ser corajoso e bondoso nesse mundo em que nós estamos vivendo. É isso que nós queremos, Deus. O Senhor conhece a nossa situação e a nossa vida aqui, e diante daquilo que estamos vivendo, Deus, abra um novo caminho para nós. Diante da nossa fé, abra um novo caminho. Essa é a nossa oração. Fazemos ela em nome de Jesus. Amém.